Olá galera, iniciando aqui mais um Diário Jurídico. Bom, no Diário Jurídico dessa semana eu vou trazer alguns aspectos, sanar algumas dúvidas, né, a respeito da pensão, sobretudo pelo atual momento que estamos vivendo, que é essa questão da pandemia do coronavírus. Eu acho que é de conhecimento de todos aí que essa pandemia ela tem afetado bastante a questão da economia, sobretudo a questão do desemprego, né, tem aumentado, tem gerado demissões em massa, né, interrupção no contrato de trabalho, suspensões no contrato de trabalho e várias outras alterações, né, relacionadas à questão financeira ali das pessoas. Bom, qualquer dúvida então que eu vou responder hoje. É, Como que fica então essa questão da pensão? Muitos se perguntam como que fica a questão da pensão em relação à pandemia do coronavírus. O devedor ali, ele é obrigado a deixar de pagar a pensão? Há alguma medida ali para ele adotar em relação a se ele teve alterações na situação financeira dele ali? Como que fica? Bom, antes de esclarecer, antes de responder, né, essa questão, eu vou inicialmente aqui ler o artigo 1694 do Código Civil, que trata dos direitos aos alimentos. Ele traz o seguinte, parágrafo 1º: os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante, que ali é o credor, né, e dos recursos da pessoa obrigada, que ali é o devedor daquela obrigação. Bom, aqui então, pela leitura desse artigo, desse parágrafo, temos aqui então o binômio conhecido como necessidade versus possibilidade. A necessidade ela sempre vai ter, né? Porque a criança ali, ela precisa ali de saúde, educação, precisa ali de roupa, né? Precisa ali de cuidar de suprimentos básicos. Então sempre vai haver essa necessidade. E tem essa questão da possibilidade. Essa questão da possibilidade, ela está atrelada à questão ali do devedor, ou seja, a pessoa ali que não detém a guarda dos filhos. Então o que acontece? Sobre essa possibilidade aqui que vai haver então essa modificação, essa alteração. Então a questão da pandemia ela tem afetado a questão da possibilidade do pagamento, ou seja, dos recursos da pessoa obrigada a pagar os alimentos. E o que acontece? Em razão disso, então, tendo essa afetação, digamos assim, na questão da possibilidade de efetuar o pagamento da pensão, o que acontece? Nasce o direito daquele devedor ali, ele ingressar com a medida judicial chamada de revisional. O artigo que trata dessa medida judicial é o artigo 15 da Lei de Alimentos, que ela traz o seguinte: a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados, ou seja, tanto ali o credor como o devedor, ou seja, havendo uma mudança na situação econômica do devedor, da pessoa ali que está obrigada a pagar, então ele pode ingressar com essa medida, né? Cabendo esclarecer que quem sempre decide essa questão da pensão é o juiz. E outra coisa que eu queria esclarecer a respeito dessa porcentagem que muitos têm como regra, que é a questão dos 30%. Acha que isso é uma regra absoluta. Não, isso não é regra absoluta. Há variáveis, né, ali depende do caso concreto. O juiz ele pode fixar, ele tem a autonomia, a discricionalidade de fixar ali de acordo com a capacidade econômica, né, daquela pessoa de poder pagar os alimentos. Então esses 30% ele não é uma regra absoluta. Esclarecido isso, eu gostaria de pontuar aqui também o artigo 1699 do Código Civil, que ele trata o seguinte, a respeito dessa modificação, né, na situação financeira ali do devedor. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, que é o devedor, ou na de quem os recebe, que seria ali o credor, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração daquela obrigação ali, redução do valor da pensão ou majoração do encargo. Ou seja, se houve uma alteração positiva na situação financeira daquele devedor, ou seja, um aumento de salário ou uma promoção na empresa, então aqui o credor, né, um dos pais ali que está com a guarda do filho, ele pode ingressar com essa revisional, pode se valer desse mecanismo e pedir essa majoração do encargo, ou seja, essa majoração do valor da pensão. De outro lado também temos o devedor, que por conta dessa alteração, então na questão financeira ali, teve essa suspensão, teve esse desemprego, ele pode se valer desse mecanismo
e pedir aqui a exoneração dessa obrigação ou a redução, dependendo da situação que ocorreu ali. Então temos que, bom, isso tem que ficar bem claro na prática, né? Cabe ali ao devedor provar, né, que teve realmente essa situação. Não basta só essa pandemia, ou seja, só está instaurada a pandemia para simplesmente ser aplicado isso aqui. Cabe ali ao devedor ingressar com essa medida através de um advogado ou de um defensor público, e o juiz aqui, pelo ordenamento, pela norma, ele está, ele vai decidir, né, a respeito dessa questão dos alimentos. Queria esclarecer também outra coisa. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça ele suspendeu a questão da prisão dos devedores de alimento, seguindo com base na resolução 60, na recomendação 62 do Código do CNJ, né, que ele recomenda aqui a diminuição do fluxo de ingresso no sistema prisional. Então, com base nessa recomendação e com base no precedente, no base do posicionamento do STJ, então o juiz e os tribunais ele têm entendido pela suspensão, né, da prisão, suspensão ali da questão da prisão, e das pessoas que já estavam presas, o STJ ele decidiu o seguinte: ele converteu ali aquela penalidade em prisão domiciliar, ou seja, as pessoas então elas vão passar a cumprir aquela penalidade, digamos assim, em suas residências, né? Bom, então temos aqui, então, em resumo, houve na prática ali, na situação fática, alteração na capacidade financeira de quem quer que seja, tanto o devedor, a pessoa que está pagando, como o credor. Houve alteração, redução ou interrupção no contrato de trabalho, ficou sem emprego, outra coisa do tipo. A pessoa pode se valer dessa medida judicial da ação revisional e pedir, né, a exoneração ou a suspensão ou a redução daquela pensão alimentícia. Só finalizando, não cabe a pessoa mesmo de ofício pegar e suspender o valor. Perdi o emprego, pronto, não vou continuar pagando a pensão, não. Você pode estar sujeito ali a outras penalidades. Bom, esse foi o Diário Jurídico dessa semana. Eu espero que todos aí tenham, de certa forma, tenham agregado algum conhecimento, algum valor à vida de vocês. Qualquer dúvida pode estar deixando aqui, né, que eu vou responder. Pode ser a respeito de pensão ou a respeito de qualquer outra questão, né, que porventura surgiu aí. É isso.